A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar 2 versículos para a sua meditação no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Por que será que o homem de Deus disse: Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Nós sabemos que aqui no versículo 8, não é, diz que o rei da Síria estava em guerra com o povo de Israel. E ali Deus usava o profeta Eliseu para falar tudo, para revelar tudo aquilo que era de emboscada, né? Deus, ele é bom e maravilhoso, ele fez isso e ele é o mesmo, ele faz o mesmo. Se tão somente nós colocarmos nas mãos do Senhor e pedirmos confirmações, pedimos ao Senhor que venha nos alertar aonde tem perigo, nosso Deus, ele faz, meus irmãos. Ele é o mesmo, ele revela aonde está o perigo, e por causa disso que Deus havia revelado ao profeta Eliseu, e ele ali falava, né, o profeta ao rei de Israel, onde tinha o perigo, e esse rei ficou sabendo, e ali mandou que cercasse toda a cidade, né, para que fosse pego o homem que estava desmascarando tudo, né? Porém, a gente vê aqui muito equilíbrio da parte do profeta, né? Nós vemos que o moço, né, muito se inquietou e muito se atribulou quando viu aquele exército cercando. Daí o Senhor nos dá um ensinamento para que a gente, quando se encontrar numa situação como essa, muitas das vezes a gente é ali cercado de tantos problemas, muitas das vezes a gente é cercado de tantas situações adversas, que a gente se encontre buscando o equilíbrio da parte do Senhor, pois aqui vemos o exemplo do homem de Deus. A gente vê a fé daquele homem, não é? A gente vê ali que ele exercita a fé, o equilíbrio, e ele diz aqui: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejam, né? O Senhor pede, o profeta pede para que Deus abra os olhos daquele moço, que a gente venha estar com os nossos olhos espirituais abertos, para que a gente veja o livramento do Senhor, para que a gente veja a força do Senhor, para que a gente veja e entenda que o Senhor está conosco e que o exército adversário não é assim, não é? Por mais que eles venham com tanta coisa, com tantos problemas, por mais que a gente diga: meu Deus, dessa vez eu não vou escapar, ali o Senhor nos dá a vitória. Então o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te este de cegueira, e feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Veja o quanto Deus ouvia a oração de Eliseu, na mesma hora em que ele pediu para que aquele exército adversário fosse ferido de cegueira, assim aconteceu. Será, meus irmãos, que nós temos crédito no céu? Né? Não que a gente vá pedir isso para ninguém, não, mas é crédito no céu. Né? Aquilo que a gente orar, é claro que a gente não vai orar pedindo que o Senhor venha ferir ninguém, não é? Mas aquilo que a gente pedir ao Senhor, aquilo que a gente buscar o Senhor atender. Por quê? Porque é da vontade do Senhor, não é? Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse: Ó Senhor, abre a este os olhos para que o vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu:
feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás, ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apressou-se-lhe e apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas da Síria na terra de Israel. Né? Vemos que aqueles que estavam cercando a cidade para pegar o profeta, nós vemos que ele paga aquele mal com o bem. É isso que a gente tem que fazer quando os problemas nos cercar, quando aquelas pessoas vierem contra nós, quando aquelas pessoas vierem com fofoca, com perseguições. É isso que a gente tem que fazer, entregá-los nas mãos do Senhor, pois o Senhor é aquele que sabe resolver. A vingança vem do Senhor, não é para a gente resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Vemos aqui o grande exemplo de Eliseu, exemplo de equilíbrio, exemplo aqui de oração, exemplo aqui de santidade, não é? Nós vemos tudo isso e aqui nós aprendemos, né? Como nós devemos se comportar diante daqueles que nos perseguem, né? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais ao seu coração. Amém.